Por que o reino da lira ele foi tão divulgado como sendo o reino do carnaval, da festa? Porque tudo isso representa a liberdade. Então, e agora, o que é o reino da lira? Questão, o que é na verdade o reino da lira? Muitos falam do reino da lira, muitos falam, costumam definir o reino da lira como se fosse o reino da alegria, o reino da festa, o reino do carnaval, o reino dos jogos, a própria visão dos 9 povos também são 9 povos da Quimbanda, do Reino da Lira, são ligados a esse tipo de essas analogias, né? Mas será que de facto o Reino da Lira ele pode ser representado como isso? Será que isso representa bem o Reino da Lira? Então, ao meu ver, né, pela experiência que eu tenho de trabalho do plano astral junto ao Reino da Lira, pela experiência que eu tenho pela prática da Quimbanda da Lira, junto aos meus Exus que trabalham no Reino da Lira. O Reino da Lira eu defino como sendo a sétima arte. Da mesma forma que o cinema, né? Ele é a sétima arte, ou seja, ele representa 6 outras artes. Por exemplo, dentro do cinema a gente vai encontrar arquitetura, a gente vai encontrar escultura, a gente vai encontrar pintura, a gente vai encontrar música, a literatura, a dança. E aí teremos o sétimo, que é o próprio cinema. E no Reino da Lira, sendo ele o sétimo reino, ele também engloba todos os outros reinos da Quimbanda. E por englobar todos os outros reinos, eu não considero feliz os comentários que apontam e conceitualizam o Reino da Lira como sendo um reino ligado ao carnaval, ligado à festa. O problema de ligar o Reino da Lira a isso, apenas a festa, a alegria, e por certos momentos desconectá-lo de reinos mais densos, como, né, o reino dos cruzeiros, as catacumbas, isso acaba contribuindo para aquilo que pode ser perigoso em determinado momento, que é o fetichismo. Muitas pessoas criam certo fetichismo em relação a certas nomenclaturas e acabam se apegando muito às alegorias de forma fetichista e esquecendo que são apenas alegorias. Então o trabalho com as alegorias ele deve ser muito bem dosado pela racionalidade. Devemos entender que uma figura alegórica ela não é real como esse mundo real, mas também ela também não é irreal da mesma forma que o sonho não é irreal. Ela tem a sua realidade mais sutil, enquanto que a realidade física é mais densa. Mas as alegorias que pairam na nossa biblioteca imaginária, na nossa biblioteca alegórica, elas são reais. Os sonhos são reais. Os pensamentos, as ideias que temos em nossa mente, elas são reais. Se eu imaginar um elefante rosa dentro de uma sala, ele existe.
Ele existe porque eu criei essa imagem na minha cabeça. Mas ele não existe do ponto de vista da ritualística, do mundo da ritualística. Mas pode existir também. Da mesma forma que o mundo das alegorias, pode ser que eu crie uma imagem e essa imagem não exista lá. Pode ser que eu crie um paraíso e quando eu vá para o mundo das alegorias, para o plano astral, eu não encontro esse paraíso. Pode ser que alguma religião crie uma imagem de paraíso e as pessoas que acreditam nessa religião, pode ser que elas não vão para esse mesmo paraíso, entre aspas. Então o apelo fetichista ao reino da lira é muito forte. Eu prefiro definir o reino da lira como uma plataforma, um ateliê completo, onde você encontra todos os outros reinos, ou seja, todos os instrumentos dos outros reinos para você poder realizar alguma obra, ter algum aprendizado, alguma experiência. E o rito lira, por exemplo, ele nasceu no reino da lira. Ele nasceu em viagens astrais, em projeções astrais, junto com os meus Exus, e ao retornar dessas viagens astrais, num trabalho de Quimbanda, na Quimbanda da Lira, as rainhas, num trabalho junto às rainhas, surge esse nome. Mas é algo que fica numa linha tênue entre o mundo das alegorias e o mundo da ritualística. Pois o mundo da ritualística e o mundo das alegorias, ele tem uma linha tênue que o divide. É muito sutil. Então, quando falamos que o reino da lira é carnaval, é festa, ou os Exus do reino da lira usam smoking, usam cartola, bengala, isso são alegorias. Eles não usam realmente essas roupas. Eles vão usar esse tipo de plasmagem para justamente se identificarem diante de pessoas que acreditam nesse tipo de vestimenta, esse tipo de veste. São sinais que eles dão. Então, o reino da lira, quando ele começa a ser trabalhado na quimbanda da lira, você começa a perceber que muito desses fetiches caem por terra. A quantidade de Exus caveira que trabalham no reino da lira é absurda. São batalhões e batalhões de Exu caveira trabalhando no reino da lira. E, consequentemente, na quimbanda da lira. E os Exus caveiras não são muito de carnaval, de festa, de música alegre. São, pelo contrário, são bastante densos. Então, não podemos dizer que o reino da lira não tem a sua densidade. Né? Como eu já ouvi pessoas falando que o reino da lira foca na alegria. Também é alegre, como todos os outros reinos são alegres. Um funeral pode ser alegre também. Né? Tem vários povos que em seus funerais tocam música, festejam. Então, não necessariamente algo que por hábito se tornou ou demonstra um aspecto denso que devemos separá-lo de coisas que são alegres. A alegria é relativa. A alegria, ela na verdade, ela é como um bálsamo que nos dá uma visão diferente sobre as coisas. E a densidade em si, ela não existe. A densidade existe porque nós densificamos o nosso olhar sobre aquilo. Então, o reino da lira, para resumir, minha opinião, tá? Se vocês pensam diferente, muito bom, é assim mesmo, cada um pensa como quiser, mas o reino da lira para mim é como se fosse a sétima arte, como se fosse o cinema, e lá é como se fosse um ateliê, onde vamos trabalhar com os Exus e realizarmos projetos para implantarmos aqui no mundo da ritualística, passando por experiências lá e experiências aqui. Então é isso. O reino da lira, ele pode ser definido como um reino de festa, de festejo, mas também como um reino de cortejo, um reino fúnebre, um reino ligado ao cemitério, ligado às praias, ligado às montanhas,
Esse é o reino da lira. Muitas cordas compõem a lira. A lira não pode tocar uma nota só. É o conjunto de cordas. O nome da lira, o nome do reino da lira mesmo já representa. A lira é formada por várias cordas. Cada corda representa, como se cada corda representasse um outro reino. E a lira em si representasse o reino da lira. Então, devemos tomar muito cuidado com a questão do fetichismo, para não sujarmos as alegorias. As alegorias são importantes, mas quando os Exus eles transmitem, eles projetam certas plasmagens ligadas representando o reino da lira como o reino alegre, é para justamente deixar as pessoas mais alegres. É justamente porque as pessoas necessitam disso. Elas ligam o carnaval, a bebida, a dança, o jogo, a alegria. Então eles querem trazer isso daí. Mas isso é porque isso está ligado ao nosso mundo, isso está ligado ao ser humano. O ser humano é que acha que a bebida traz alegria, que o carnaval traz alegria, que a dança traz alegria. Isso não está ligado aos Exus em si. Mas os Exus eles vão, eles passam isso aí. Eu acho interessante que em diferentes manifestações do reino da lira, nós podemos experimentar o reino da lira de outras maneiras e compreender que nem mesmo os Exus são de algum reino. Pelas minhas experiências que eu tive no astral, nunca vi um Exu dizer que ele era de tal reino. Eles usam o nome de tal reino como se fosse um jaleco, como se fosse uma carteirinha de estudante. Né? Eles têm a marca quando eles vão. Ah, esse é do reino da lira. Ah, esse é o reino das encruzilhadas. Mas eles frequentam esses reinos, ou seja, esses ateliês, como artistas que vão realizar um projeto, vão realizar uma obra. Então não podemos vestir a camiseta e dizer e definir a camiseta a partir de nós. Devemos sim compreender. Une petite seconde. Ah oui, ma belle. C'est à Siri. Encore un peu de patience. Non, merci, ma belle. Mes Agora? excuses, je rencontre quelques problèmes de connexion. Não, ça Veuillez va. réessayer plus tard. D'accord, merci, ma belle. Bye bye. Engraçado que agora mesmo eu ia falar das rainhas. Então, até a questão robótica também, né? Interessante, mas eu ia falar das rainhas agora. Temos a rainha do candomblé, a quimbanda da lira. Temos a pombogira rainha, temos a rainha da quimbanda. Quem é a rainha do candomblé? Ela representa qual reino? Ela representa o reino da Calunga grande. A pombogira rainha representa qual reino? O reino da Calunga pequena. E dentro do reino da Calunga pequena, o reino dos cruzeiros. Mas ela representa o reino da Calunga pequena. E a rainha da quimbanda? Não é apenas a rainha da quimbanda da lira, a rainha de todas as quimbandas. Quem ela representa? O reino das encruzilhadas. Percebam como na quimbanda da lira nós temos a possibilidade de trafegarmos numa grande metrópole. A representação do nascimento de todos são as águas. Então, rainha do candomblé. Rainha do candomblé é a rainha da dança, a dança das ondas, a dança do mar, ou seja, do mar que nascemos. Como diz em francês, la mer, a mesma pronúncia de mer, de mar para mãe. Então saímos das águas, saímos do útero das águas. Então a rainha do candomblé representa essa velha senhora que já deu todos os filhos, que já criou todos os filhos. A pombogira rainha, ela já representa a outra calunga, a calunga pequena, onde os corpos que saíram das águas vão para a terra, retornam para a terra. E entre esses dois pontos, o ponto de nascimento, o ponto de morte, encontramos o quê? As encruzilhadas. Então a rainha da quimbanda. Então passamos pelas encruzilhadas e a partir das encruzilhadas podemos ir para qualquer reino, podemos ir para qualquer quimbanda. Por isso que o reino da lira tem essas três rainhas e o nome dessas três rainhas é muito importante para justamente fixar a autonomia do reino da lira. Então, a calunga grande, a calunga pequena e as encruzilhadas. Dentro disso, quem pratica o rito lira
pode trabalhar paralelamente cruzado com vários outros reinos. É livre. O reino da lira é liberdade. O reino da lira busca muito. Se o carnaval representa liberdade, o sexo é liberdade, o jogo é liberdade, a própria palavra liberdade representa muito mais a liberdade em si do que essas atividades. Por que o reino da lira ele foi tão divulgado como sendo o reino do carnaval, da festa? Porque tudo isso representa a liberdade. E o reino da lira, ele é justamente o representante da liberdade. Existem outras manifestações que podem muito bem representar o reino da lira, mas com certeza vão representar a liberdade. A morte também é uma liberdade. Né? Um funeral ele pode ter um cortejo alegre, o funeral pode ser alegre, o funeral não precisa ser triste. Existem muitos conceitos que devemos mudar. E dessa forma, nós vamos nos... Je m'en charge. D'accord, ma belle. E dessa forma nós vamos indo um pouco mais a fundo em nós mesmos. E vamos entendendo que os reinos no plano astral são lugares para frequentarmos, para aterrarmos também, para materializarmos e interiorizarmos em nós. O trabalho com as rainhas devemos interiorizar, o trabalho com os reinos devemos interiorizar, e a quimbanda, o altar, tudo deve ser interiorizado. Dessa forma nós deixamos de definir as coisas e passamos a ser manifestações daquelas coisas. Isso é o mais importante, isso é a alta magia pura. E o próprio rito lira surge do reino da lira, é um luciferianismo. Lá no reino da lira tem muitos luciferianos que trabalham lá. Ele tem como a base central o reino da lira, no mundo das alegorias, e como base física a quimbanda da lira no mundo da ritualística. Então esses são os três pilares do rito lira: o luciferianismo, que é a alta magia, o reino da lira, que seria a média magia, que atua no mundo das alegorias, e a quimbanda da lira, que atua no mundo da ritualística, representando os três mundos: o luciferianismo, o conceito luciferiano, o mundo dos arquétipos, porque Lúcifer vem dos arquétipos, Lúcifer é um arquétipo, o reino da lira, que é um conceito de ateliê, de plataforma de criação, que representa o mundo das alegorias, e a quimbanda da lira, que é a implementação, a prática ritualística no mundo físico, no mundo da ritualística. Então é isso, essa é a minha visão do reino da lira, e aos poucos eu vou apresentando mais o rito lira, que é um trabalho em conjunto com os Exus, e que oferece justamente essa liberdade, essa independência, que foi a forma que eu li e interpretei o reino da lira, e a forma como os meus Exus me passaram o reino da lira. Então, salve o reino da lira, a quimbanda da lira, e salve todos os luciferianos que praticam a alta magia e buscam a reforma íntima, o aperfeiçoamento interno, e que tenhamos uma boa caminhada em direção a nós mesmos. Muito obrigado e até breve.